tarde, senhores. Beleza com vocês? Bom, é o seguinte, a aula de hoje vai ser um pouquinho mais curta, tá? A gente vai falar, na verdade a aula vai ter a mesma duração, porém a gente vai falar de menos tópicos de matéria, tá bom? Porque eu quero que a gente resolva algumas coisas referentes à nota livre do segundo tri nessa aula, tá? Então, muito atentos, assistam a aula até o final. Ao final da aula, eu vou pedir que vocês façam uma coisa que a gente vai precisar na aula interativa, tá? Então, para fazer um fechamento aqui do primeiro tri, ao invés de trazer um conteúdo novo, eu quero simplesmente fazer uma revisão das orações subordinadas que nós tratamos, tá? Na aula interativa, a gente vai voltar a esse assunto para falar sobre a questão da pontuação. Como que fica a questão da pontuação, especialmente da vírgula, nos casos de orações subordinadas, tá bom? Esse é um assunto muito relevante para a gente. E, ao final da aula, como eu disse, a gente resolve algumas coisinhas aí já para começar a preparar a nota livre do segundo tri, que vai ser uma atividade que vocês vão ter aí 2 meses para fazer, beleza? Então é o seguinte... nós apresentamos os 3 tipos de oração subordinada, né? Oração subordinada substantiva, adjetiva, adverbial. Depois a gente falou da oração reduzida. Então, nessa aula, eu queria simplesmente que a gente retomasse esse assunto, que a gente diferenciasse os tipos de oração, para, na aula interativa, a gente falar sobre a questão da pontuação referente à oração subordinada. Tá? Então, é o seguinte... nós falamos que a oração substantiva é aquela que ocupa o lugar de onde eu esperaria um substantivo, no caso do período simples. Quando a frase tem um único verbo, aquele lugar que é ocupado por um substantivo, ele pode ser substituído por uma oração subordinada. E aí essa oração subordinada vai ser uma oração substantiva. Então, só para a gente entender aqui, ele diz assim, ó: é imprescindível o cuidado com a saúde dos idosos, certo? Vou fazer de vermelho. E é imprescindível que cuidemos da saúde dos idosos. Então, olha bem, é imprescindível o cuidado da saúde, o cuidado com a saúde dos idosos. Beleza. É o verbo, certo? Aí eu vou perguntar, o que é imprescindível? Resposta: o cuidado com a saúde dos idosos. Isso daqui é um sujeito, tranquilo? E quem é o núcleo desse sujeito? O núcleo é cuidado. Bom, o núcleo é um substantivo. Então, quando eu disse para vocês que a gente tem uma oração substantiva, é porque ela ocupa o lugar de alguma coisa cujo núcleo era um substantivo. Então, qual que é a diferença de eu dizer é imprescindível o cuidado com a saúde dos idosos, essa primeira versão, e dizer é imprescindível que cuidemos da saúde dos idosos? A diferença é que no segundo caso, eu tenho um novo verbo, além do né, que já estava lá na versão anterior. Então, a gente está dizendo que esta oração aqui, olha, que cuidemos da saúde dos idosos, tem a mesma função que tinha esse trecho aqui, né? Que também estava em vermelho em cima. Esse trecho não era sujeito? Mas por que sujeito, professor? Porque essa pergunta que a gente fez aqui para o que é imprescindível? É pergunta de sujeito, né? Então, como aquele trecho é sujeito e esse daqui também a gente vai chamar de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tá certo? Então, é uma oração que ocupa o lugar de um sujeito, né? De que sujeito? Sujeito do verbo é. No caso de baixo, vamos fazer de verde. No caso de baixo, a gente tem ali a mesma relação, só que em relação às orações adjetivas. Então, ó, a pandemia atingiu as cidades mais populosas. E a pandemia atingiu as cidades que possuem mais habitantes. Vamos pensar, no primeiro caso, eu tenho um único verbo, que é atingiu. Então, vou perguntar, quem atingiu? A pandemia. Então, a pandemia é sujeito. Quem atinge, algo. Qual é o algo? As cidades mais populosas. É o OD
e o verbo é VTD. Mas o que me interessa aqui é só esse pedacinho aqui, ó. Mais populosas. Esse mais populosas, vocês concordam que é um adjetivo que está dando uma característica aqui para a cidade? Então isso aqui é um adjetivo. Ó, a gente tem um adjetivo dentro do objeto. E aí, olha o que aconteceu. A pandemia atingiu as cidades que possuem mais habitantes. Então, ao invés de colocar mais populosas, eu preferi colocar isso daqui, ó, que possuem mais habitantes. Tem a mesma função que o populosas lá em cima. Serve para qualificar cidades. Só que eu não posso chamar de adjetivo. Por quê? Porque aqui dentro tem um verbo, né? Trata-se de uma nova oração. Então, eu vou chamar isso daqui de oração subordinada adjetiva, né? Então é uma oração porque contém um verbo e ela é adjetiva. Quando a gente falou dos tipos de oração adjetiva, essa que não tem vírgula, a gente chama de restritiva. Tranquilo? E no último caso, a gente tem aqui: a Europa decretou isolamento devido ao aumento dos casos. Trata-se de período simples. Por quê? Um único verbo. Decretou. Aí eu vou perguntar: quem decretou? A Europa. Sujeito. Quem decreta, decreta algo. Qual é o algo que a Europa decretou? Isolamento. É o OD, o verbo BTD. Beleza? Devido ao aumento de casos, que pergunta que eu faria ao decretou? Ela decretou por quê? Trata-se de um adjunto adverbial de causa. Certo? No caso de baixo, a mesma coisa. Além do verbo decretou, eu tenho aqui, só que apesar, né, de ser muito parecido, no lugar de devido ao aumento de casos, eu tenho esse pedaço aqui, ó. Porque os casos aumentaram. A pergunta que eu fiz para o verbo decretar, no caso de cima, foi: decretou por quê? Devido ao aumento de casos. Aqui embaixo a mesma coisa. A Europa decretou isolamento por quê? Porque os casos aumentaram. São correspondentes. A diferença é que em cima eu não tenho verbo. Embaixo eu tenho. Então eu não posso chamar isso de adjunto adverbial de causa, mas eu chamo de oração subordinada adverbial, né? Porque é um advérbio causal. Beleza? Então, nada de novo, tudo que a gente já havia comentado, tá bom? Última coisinha que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção aqui é o seguinte: tanto a oração substantiva, a primeira, quanto a oração adjetiva, ambas podem começar com a mesma palavra, que é um que, né? Então, a gente viu que elas têm funções diferentes, né? Uma tem função de substantivo, a outra tem função de adjetivo. Só que lá na hora da prova, vamos supor que você está em dúvida se é aquele que introduz uma oração substantiva ou adjetiva. Lembram-se? O jeito prático é tentar substituir o que por o qual. Se a substituição for possível, a gente está falando de oração adjetiva. E só nesse caso, né? Então, por exemplo, no caso de cima, é imprescindível que cuidemos da saúde dos idosos. É imprescindível o qual cuidemos? Não faz sentido, né? No caso de baixo, assim, ó, a pandemia atingiu as cidades as quais... E aí a gente tem que pensar, por que as quais? No feminino e no plural? Justamente porque ele está qualificando a palavra cidades, assim como mais populosas aqui em cima, tá certo? Então ele concorda com a palavra que ele está retomando, e a palavra cidades é uma palavra feminina e plural, tá bom? Então é o seguinte, gente, avançando aqui. A gente analisou, né, o cuidado. Deixa eu só colocar a observação, então, para ficar mais limpo aqui, para vocês terem mais tempo aí. O cuidado com a saúde dos idosos, né, é o sujeito. E aqui também é sujeito, só que pelo fato de ter um outro verbo, a gente chama de oração subordinada, substantiva, subjetiva, tá? Nesse outro caso, aqui eu quero chamar a atenção de uma coisinha importante que a gente comentou também, que é o seguinte: a gente falou, olha, que possuem mais habitantes é a oração subordinada
adjetiva restritiva. E aqui eu comentei com vocês que o que está retomando cidades, né? E aí vocês devem se lembrar, na segunda aula, depois aqui do segunda aula EAD que nós tivemos, a gente falou sobre a função sintática do pronome relativo, né? Que é esse que aqui. Então, o que que isso quer dizer? Função sintática. Quer dizer o seguinte, esse que, ele está retomando a palavra cidades, certo? Então, eu posso tirar o que e colocar os cidades nessa frase, nessa oração. Então, ficaria, ó, as cidades possuem mais habitantes. É isso que ele está afirmando aqui dentro dessa oração subordinada, né? O que tinha substituído esse pedaço aqui, ó, esse termo cidades. Então, se eu fizer a análise, veja, possuem é o verbo, quem possui? As cidades, é o sujeito, quem possui algo, mais habitantes é o OD e o verbo é VTD, certo? Como o termo as cidades exerce o papel de sujeito, lá na frase original, a palavra que ele estava, que fazia esse papel, também é sujeito. Então, se ele perguntar para a gente, olha, qual é a função relativa do pronome que? Então, a resposta aí, nesse caso, sujeito, tá bom? E aí eu vou apresentar um quadro para vocês nesse comparativo aí das orações substantivas e adjetivas. Então, vamos lá. Bom, eu vou deixar o quadro do pronome que para a gente falar na aula interativa, tá? Acabei de colocar lá nos slides da aula interativa. Esse é um ponto muito, muito importante para a gente, tá? E se tiverem dúvida, porque eu deixei melhor lá, porque é um assunto que pode gerar dúvida, vocês conseguem intervir com mais facilidade na aula interativa, né? Então, para a gente terminar aqui, o caso da oração adverbial, né? Aquela mesma que a gente analisou. No primeiro caso, o período é simples. Quando a gente faz análise, a gente descobre que para chegar nesse trecho aqui, olha, eu tenho que fazer decretou o isolamento por quê? E isso é para achar adjunto adverbial de causa, ou se quiserem, advérbio de causa. No caso de baixo, é a mesma coisa, né? A Europa decretou o isolamento por quê? Porque os casos aumentaram. Então, é também um adjunto adverbial de causa, porém, como tem um verbo, a gente chama de oração subordinada adverbial causal, certo? Bom, e aqui está o quadro de tudo que a gente falou sobre orações subordinadas, né? Substantiva pode ocupar o lugar de objeto direto, objeto indireto, sujeito, predicativo, lembram sempre depois do verbo de ligação, e complemento nominal. No caso das adjetivas, ela pode ser restritiva ou explicativa, lembrando, restritiva sem vírgulas, explicativa com vírgulas. Como é só isso que nos interessa, na verdade, não é só isso que nos interessa, né? Na verdade, o que vai aparecer para a gente, vixe, eu não sei meu cabelo. O que vai aparecer para a gente é aquela questão da diferença de significado. Isso daí vai aparecer lá na aula interativa para nós de novo. E as adverbiais são aquelas que podem ter muitos sentidos diferentes. E aqui cabe a gente lembrar tanto das conjunções quanto analisar a própria frase, tá certo? Bom, e aí eu trouxe alguns exemplos aqui. Eu vou fazer isso lá na aula interativa também. Mas eu trouxe aqui alguns exemplos do que a gente, de como que esse assunto cai para a gente. Até agora nós vimos frases em que as coisas estavam muito bem separadinhas, né? As frases tinham duas orações, uma principal e uma subordinada e tal. Mas a gente sabe que quando a gente está falando de texto mais complexo, elas não aparecem desse jeito, né? Então vamos ver nesse caso, ó. Peguei lá um trecho de um livro chamado A Era dos Extremos, né? Do maior historiador do século XX, né? Que é o Eric Hobsbawm. Tem muita gente que quer falar sobre o século XX e não leu Hobsbawm, né? Não sei como. Então vamos ver. Ó. A Grande Depressão confirmou a crença dos intelectuais e ativistas
de que havia alguma coisa fundamentalmente errada no mundo em que viviam. Essa é uma frase muito mais complexa, primeiro porque ele está correlacionando aqui uma série de raciocínios e tal, e tem muitas orações aí misturadas, né? E são orações de vários tipos. Então a gente tem que, primeiro passo, agora a coisa começa a ficar mais complicada para a gente, porque a gente está falando de textos reais, não de frases que foram preparadas para a gente analisar orações, concordam? Então, o primeiro passo, ó, a Grande Depressão confirmou, tem um verbo aqui, a crença dos intelectuais e ativistas de que havia, tem um outro verbo aqui, olha, havia alguma coisa fundamentalmente errada no mundo em que viviam. Tem um outro verbo aqui. Certo? Se eu tenho 3 verbos, quer dizer que eu tenho 3 orações. A questão é, agora pode ser oração de qualquer tipo, né? Então vamos pensar. O primeiro caso, a Grande Depressão confirmou, vamos fazer a análise aqui, ó. Confirmou é o verbo, quem confirmou? A Grande Depressão. Vou fazer a análise dessa oração com a caneta roxa, tá? Isso é o sujeito. Quem confirma, confirma algo. Qual é o algo? A crença de intelectuais e ativistas. Isso é o objeto direto e o verbo é VTD. Beleza. E aqui eu sei que começa, vou fazer com outra cor, vou fazer de azul. Aqui começa uma outra oração, porque olha, eu tenho esse indicativo aqui, de que, né? E é uma oração que aí eu tenho que pensar, bom, começa com que? Tem um de antes, certo? Eu consigo substituir esse que por o qual? Vamos ver. A Grande Depressão confirmou a crença dos intelectuais e ativistas, da qual havia. Não. A crença, quem tem uma crença de algo. Veja, é a mesma pergunta que eu faria para achar um objeto, porém ela está saindo de um substantivo. Então, isso que começa aqui nesse de é, na verdade, um complemento nominal. Só que como ele contém um verbo, eu vou chamar de oração subordinada substantiva completiva nominal, né? Ó, de que havia, então tudo isso, ó, de que havia alguma coisa fundamentalmente errada no mundo. Até aqui. Isso daqui é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Certo? É uma das mais difíceis essa, hein? Em que viviam. O mundo em que viviam. Vou fazer de outra cor aqui, vou fazer de vermelho. Então aqui eu sei que começa uma nova oração que gira em torno do verbo viver, né? Tem esse que. Posso substituir esse que por o qual? Aparentemente sim, né? Ó, uma coisa fundamentalmente errada no mundo no qual viviam. Não é isso? Esse em que está retomando mundo, tá certo? Então, o que eu tenho aqui é esse pedaço em vermelho, uma oração subordinada, adjetiva, porque qualifica mundo, né? E restritiva, porque não tem vírgula, tá bom? Vamos ver esse outro caso aqui sobre o livro que eu quero, que a gente vai usar na nossa nota livre, que é o livro do Yuval Noah Harari, que é um historiador norte-americano. Vou falar mais desse assunto aqui já. O gênero humano está perdendo a fé na narrativa liberal que dominou a política global em décadas recentes, justamente quando o crescimento da biotecnologia nos coloca diante das maiores mudanças com que o gênero humano já se deparou. Muito complexa essa, então vamos lá. Vou fazer um verbo de cada cor. Ó, está perdendo, quer dizer que deve ter uma oração aqui em torno desse está perdendo. A fé na narrativa liberal que dominou, esse é o outro verbo, certo? Que dominou a política em décadas recentes, justamente quando o crescimento da biotecnologia nos coloca, este é o outro verbo, diante das maiores mudanças com que o gênero humano já se deparou. E tem um último verbo aqui, ó, deparou. Quer dizer que eu tenho 4 orações, beleza? A primeira, bem provavelmente, é a principal, né? Ó. O gênero humano
está perdendo a fé na narrativa liberal. Beleza, essa daqui é uma oração principal. E ali começa, a que eu vou fazer em amarelo, uma oração narrativa liberal que dominou a política global. A narrativa liberal a qual dominou a narrativa liberal. Então, esta oração aqui começa no quê? Gira em torno do verbo dominar, que dominou a política nas décadas recentes. Até aqui, ela é uma oração subordinada, adjetiva, sim, está qualificando narrativa liberal, né? Está dando uma qualificativa, ela dominou a política global, e restritiva, porque não tem vírgula, certo? E aí ele continua, agora que eu vou fazer em verde. Justamente quando o crescimento da biotecnologia nos coloca diante das maiores mudanças. Até aqui. Porque perceba, aqui já começa uma nova oração. Com o quê? Né? Então, toda essa oração aqui, ó, justamente quando o crescimento da biotecnologia nos coloca diante das maiores mudanças. Olha bem o que eu tenho aqui. Quando. Sim? Então, tudo isso daqui está dizendo o momento em que a narrativa liberal perdeu, passou a perder a sua dominância. Né? Então, aqui eu tenho uma oração subordinada, adverbial, temporal. Tá claro? E no último caso, olha o que a gente tem. Diante das mudanças com que o gênero humano já se deparou. Estou fazendo de azul, né? Então, ó, as mudanças com as quais o gênero humano já se deparou. Esse que aqui, olha, está retomando mudanças. E esse trecho aqui, o gênero humano já se deparou, está dando um qualificativo para que mudanças eu estou falando. Então, quem faz isso é a oração subordinada adjetiva. De novo, sem vírgula, portanto, restritiva. Tá certo? A grande dificuldade desse assunto é quando tudo aparece misturado. Tá ok? Bom, e aqui, para a gente encerrar, então, os dois exercícios do Forms, né? Como essa aula ia ser uma aula de revisão, eu já antecipei os exercícios do Forms, mas ainda assim eles vão se encerrar às 8 horas da sexta-feira, tá? E dois exercícios do poliedro lá na página 87, exercícios 5 e 6. Bom, gente, é o seguinte, na aula interativa nós vamos falar sobre como vai ser a nota livre do segundo TRI, tá? Na nota livre do segundo TRI, a gente vai ler alguns trechos deste livro aqui, que é o livro aqui, 21 lições para o século XXI. Quem quiser comprar o livro, eu recomendo, é um livro muito bacana para quem quiser começar a criar repertório, além de discussão de Twitter, né, de discussão de redes sociais, que a gente sabe que a pessoa está baseada em zero coisas, né, mas é ótimo para a gente criar um repertório para poder discutir assuntos em vestibular e tal. Isso é uma preocupação que é interessante vocês começarem a ter já, né, no segundo ano. Porque senão a gente continua nesse blá 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 de redes sociais, né? Que a pessoa está baseada em zero coisas. Então, como que a gente vai fazer? Se você não quiser comprar o livro, não tem problema, eu vou disponibilizar para vocês aqui pelo Teams os capítulos que cada grupo vai usar. O que eu preciso é que, para a aula interativa, vocês tenham grupos formados de 5 pessoas. Tá certo? 5 pessoas. Se necessário, um grupo ou outro com 4, tá? Mas no máximo 5 pessoas, no mínimo 4. E aí eu vou apresentar para vocês na aula interativa todo o projeto que eu fiz de como que a gente vai usar esse livro, como que vão ser os critérios de avaliação, e a gente discute datas e assim por diante, tá bom? É uma atividade que vocês vão produzir um vídeo, mas não é qualquer vídeo, vou explicar isso lá quando a gente estiver lendo o projeto. E grupos de 5 pessoas eu acho que é o ideal, tá bom? Gente, até a aula interativa então. Um beijo. Qualquer coisinha, manda mensagem aí, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até.